Bom dia, Eduardo. Bom dia, Barão. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que nos escutam. Você tem razão, né? Vai impactar forte, né? E principalmente o acordo ele tem um sinal muito conveniente para os dois lados do Atlântico, né? Ele tem um sinal conveniente para o mundo europeu. A Ursula von der Leyen foi bem clara: as 60 mil empresas exportadoras europeias vão ganhar com isso. E para nós, aqui no Brasil, nós vamos vencer algo que era muito tradicional. Quase sempre o que era bom para a agricultura era ruim para a indústria. Nesse caso, ou vice-versa, quando era bom para a indústria, era ruim para a... Nesse caso, os dois estão ganhando, os dois setores. É ingênuo não ver isso. De alguma forma, é claro, o agronegócio brasileiro ganhou um mercado impressionante de 450 milhões de pessoas. É óbvio que esse mercado ele pode não crescer no primeiro ano, mas ele vai avançar, ele vai crescer no primeiro ano, mas vai avançar muito. Mas o importante também, Barão, é a atualização tecnológica que a indústria brasileira vai passar. De alguma forma, o acordo garante, não é só a entrada de produtos exportados europeus, é a entrada de investimento, é a entrada em tecnologia. O acordo garante, de alguma forma, que certas indústrias brasileiras fiquem protegidas. Eu dou o exemplo de remédio, por exemplo. Né? Todo o projeto nosso de reindustrialização vai ganhar muito com esse acordo, exatamente pela chegada de investimentos, junto com a chegada de novos produtos. Todo esse processo, além de tudo, o Brasil vai abocanhar um pedacinho, mas é um bom começo, de entrada na cadeia produtiva lá na Europa nesse processo. Isso tudo é bem interessante para nós, Barão. Agora, professor, explica para o nosso ouvinte por que esse acordo demorou tanto para ser costurado e a gente acompanhou, por exemplo, alguns impasses, como, por exemplo, do presidente da França, talvez a nação mais protecionista ali do bloco, indo contra, inclusive, a assinatura desse acordo e um ponto de desentendimento, inclusive, com o próprio presidente Lula. Por que tantos anos até essa articulação final? Essa pergunta é importante, Roberto, porque quando a gente fala dos anos que a gente passou para os não mútuos, os dois lados diziam não, nós dizíamos não, os europeus diziam não em outro. Lembra da lei de desmatamento, provocações de todo tipo. Ok. Só que uma força maior se levantou, né? Uma força maior cresceu. Eu acho, Roberta, que se nós não dermos nome aos bois, nós não vamos entender direito por que de repente saiu o acordo. Tem nome e sobrenome isso, chama-se Donald Trump. A segunda gestão de Trump. O auge do protecionismo americano, os Estados Unidos são um vetor fundamental no comércio mundial. A gente precisa entender isso. Eles compram 15% das importações do mundo. Eles são o grande freguês. Então, quando nós olhamos para isso, e eles fecharem a porta, o restante do mundo olhou e disse: espera aí, como é que nós vamos fazer? É nesse contexto que os nãos diminuíram. É nesse contexto que sentaram na mesa negociadores europeus e negociadores do Mercosul para se entenderem, porque havia um problema maior. Se a gente não entender isso, nós não entendemos por que de repente saiu. E, principalmente, se você me disser que o acordo Mercosul-União Europeia antes de mais nada, uma tábua de salvação para os dois lados, eu vou te dizer que é verdade. Porque, de alguma forma, os europeus precisavam do mercado latino-americano para continuar existindo, para comercialmente relevante. A América Latina precisava do mercado europeu para poder crescer, para poder gerar recursos. É nesse contexto que o acordo saiu depois de 25 anos. É claro que nós vamos dizer desse jeito bem brasileiro, o acordo pisa em calos, tem calos pisados. Sim, o mercado, o agronegócio europeu, que tinha uma economia toda planejada e fechada, veja bem, qual é a gritaria da França?
Se nós não entendermos a gritaria da França, do agricultor francês, nós não entendemos o calo pisado. Olha, pensa bem, quando nós olhamos para a carne brasileira vendida para a França, nós vemos que é um pedacinho. Ó, vamos um número, né? Chato. 40 mil toneladas vendidas de janeiro a outubro desse ano. Isso é nada no mercado brasileiro de carne. O Brasil exportou 1,4 milhão de toneladas. A França, portanto, comprou 0,02% de tonelada. É nada, é pequeno. Por que da gritaria, então? Porque a França sabe perfeitamente que a força que ela tem no mercado interno europeu, no todo da Europa, vai estar prejudicada, vai ter concorrência, principalmente na chamada indústria láctea, todos os derivados do leite. O agronegócio brasileiro é muito eficiente, tem uma altíssima produtividade. Eles vão conseguir colocar em muitos países europeus produtos derivados do leite em preços muito melhores que os franceses. Cuidado! O que a França está olhando, o que ela quer é um protecionismo para o mercado dela europeu, de várias questões agrícolas. É esse o medo francês. O resto da Europa olha e diz: espera aí, quer dizer que então eu posso pagar menos pelo queijo, pelo leite e vou ter que continuar pagando mais porque é da França? É por isso que o acordo andou. Quando você olha para o acordo, você observa que o acordo teve Trump e o acordo teve negócio bom para os dois lados. Piorou, pisou no calo do agricultor francês? Pisou sim. Isso tem consequências políticas internas na França? Tem. Tem consequências na Polônia? Tem. Tem consequências na Holanda? Tem. Se você olhar esses três países, eles têm um denominador comum. A extrema-direita está crescendo nos três. Quando você olha para isso aqui, eles vão se aproveitar disso para falar um discurso anti-europeu. Paciência. Quando você faz um joguinho bem aritmético, uma tabuada, para ver quanto ganha e quanto perde, o resto da Europa olhou para o acordo e achou que ia ganhar muito mais do que aguentar a gritaria francesa.